Túlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 19 de março de 2012, segunda-feira. O verbete é de número 2242, tem 4 páginas, 44 elogios e 8 máximos. O tema é arrogância. A especialidade é a parasociologia. Quem estudou o verbete com muita tranquilidade foi a professora Lília, de São Paulo, sem nenhuma arrogância, que vai responder tudo pelo Skype. Agora, definição. A arrogância é atitude, caráter, traço, tendência ou conjunto de padrões comportamentais caracterizado pela falsa autoconcepção de superioridade em relação às demais consciências. O holopensene homeostático da autoconfiança discreta. A intervenção súbita na fala alheia, a incapacidade de ouvir os outros, a inadaptação para trabalhar em equipe, a dificuldade em pedir ajuda, a herança espúria da monarquia, a liderança pelo medo, a tendência inata da exacerbação, o arrependimento no final da vida, o predomínio da psicossomaticidade. Agora, na argumentologia, tem um tópico sobre a taxologia, com 7 condições legitimadas na SOCIM, favorecendo o cultivo, a manutenção e a disseminação do trafar da arrogância, notadamente na era da fartura de oportunidades. Depois tem um tópico sobre travão, com 2 exemplos esclarecedores do tema, um do catolicismo, outro do judaísmo. Depois tem o tópico da prevenção, com 10 trafores e atributos conscienciais preventivos do comportamento arrogante. Na remissiologia dos 15 itens, destacamos 5 verbetes: egocentrismo, idiotismo cultural, incivilidade, inconvivialidade e prova do orgulho. Frase enfática. A personalidade arrogante, ao cultivar falsa superioridade ou autossuperioridade e falsa heteroinferioridade, deixa rastro de amargura e desassistência nas inter-relações, gerando estagnação evolutiva. Você ainda apresenta sinais de arrogância no comportamento? Já iniciou investigação profunda a respeito? A bibliografia tem 5 fontes bibliográficas. Agora, a mega análise aí do nosso João Paulo, são 20 itens: prepotência, jactância, intolerância, desprezo, imodéstia, vaidade, imaturidade, anti-assistencialidade, anti-cosmoética, elitismo, apriorismo, autoritarismo, orgulho, insegurança, conviviologia, parasociologia, holomaturologia, ostentação, autossuperioridade e autoassédio. Agora, o verbete do dicionário, nós temos aí a autoconscientizaciologia. Eu chamo a atenção para a premissa que tem 7 categorias de manifestações básicas sobre o processo da autoconscientização. Vale a pena ver aí os detalhes que nós falamos sobre isso. Agora, questionamento. Desde a adolescência, senti a sensação de dormência do corpo inteiro, quando estava dormindo. Após investigar o que era isso, até consultando o médico que desconhecia o tal sintoma, acabei descobrindo a conscienciologia. Mas isso foi há 4 anos e não dei muita importância, pois preferi estudar a teosofia. Moro em Brasília e estou pensando em fazer o curso CIP. Segue algumas dúvidas. Esse fervilhar do corpo, enquanto durmo, é o estado vibracional? Desenvolva o EV, que você vai ver como é que são as coisas, você mesmo vai fazer a identificação e o diagnóstico. Agora, para a nossa Lilian, lá do Skype, Enfatologia, página 1, 4ª linha. Como podemos superar a autointolerância e a heterointolerância? Bom, boa tarde a todos. A autointolerância e a heterointolerância
são características da personalidade arrogante. Por que que ela tem essas características? Porque ela tem falta de autoconhecimento. Essa falta de autoconhecimento, ela leva a personalidade arrogante a acreditar-se superior às outras. Ela entra numa ilusão de perfeccionismo. O perfeccionismo, ele está ligado à imutabilidade, porque se nós somos perfeitos, por que nós teríamos que mudar? Então, ele tem uma resistência à heterocrítica e uma resistência à autocrítica também. A autointolerância e a heterointolerância. Por não se criticar e por não se conhecer, muitas vezes ele não tolera os outros e ele pode chegar a não tolerar a si mesmo, porque ele não conhece os seus defeitos. Pode chegar um momento em que ele tem tantos defeitos que ele mesmo não se aguenta. É comum a gente ouvir as pessoas dizendo isso. Olha, eu não estou me aguentando, eu não me aguento. Esse não se aguentar é a autointolerância, tá? Agora, como sair dessa situação? Então, eu acho que a coisa mais importante a fazer é a pessoa procurar conhecer-se. E esse conhecer-se passa pela aceitação da heterocrítica. Tive pela primeira vez uma pequena experiência referente à projeção consciente. Eu estava deitado fazendo a técnica de circulação fechada, não percebia minha respiração e senti que meu dedo descolava do meu corpo. Esse é o sentimento que temos quando temos a primeira projeção? Não. Isso aí é o processo da elongação. Percebi que existia um livro negro em cima do meu peito, o que eu tentava pegar. Fiquei com medo e despertei. O livro negro significa alguma coisa ou somente é um misticismo que temos? Não, isso aí, você anota só as coisas e vê com o tempo o que é. Pode ser fantasia, isso é processo da hipnagogia. Tenho medo de não saber para onde eu vou quando fizer uma projeção e de ser prejudicado psicologicamente de alguma forma. Isso seria possível? Fiquei com medo por ser um livro negro e comecei a achar que alguma coisa de ruim iria acontecer. Não, tira isso da cabeça, faça higiene consciencial e esqueça essas tolices infantis. Agora, ó, para a verbetógrafa, página 03, item superação. Você pode relatar alguns exemplos ocorridos na CCCI? Do item superação. Olha, esse item superação é quando a consciência, apesar de uma pressão mesológica, de um condicionamento do local social de onde ela veio, onde ela nasceu e onde ela desenvolve a sua socialização, a sua compreensão da realidade, ela vai... existem alguns locais que são predisponentes ao desenvolvimento da arrogância. Então, o que eu quis dizer com esse item superação é que a consciência ela não se limita necessariamente a essa pressão. Ela tem toda a condição de superar, de ultrapassar essa condição e de não se deixar levar por essa espécie de formatação da consciência que não é uma valorização social que vai ser internalizada nela da arrogância. Exemplos específicos eu não saberia dar,
na CCCI, mas a gente pode pensar em todas as pessoas que, devido à sua origem social, e eu penso que a CCCI talvez é um local onde se cultiva o mental soma, se cultiva o trafar do conhecimento, e é um local também que, portanto, é preciso estar atento. Né? Um dos locais onde é preciso estar atento para não entrar, né, no trafar da arrogância. Então, eu não tenho exemplos específicos para dar, mas eu acho que é preciso ficar atento na CCCI também com relação a esse item. Gente, eu entrego então a Lilian para vocês. Pode falar. Lilian, tudo bem? Oi, tudo bem, professor Arlindo? Que cartaz o seu, Eu sou teletertuliana. Tá bom, eu sou conhecido entre os teletertulianos. Mas Demais. Então aqui na fatologia, você tem a primeira linha da fatologia aqui na página 1. Eu gostaria que você estendesse essa interrupção súbita da fala ligada à arrogância. Né? Certo. Esses primeiros itens que eu coloquei na fatologia, eu estava pensando em como a gente identificar o arrogante a partir do soma, de uma postura corporal, da forma como ele se expressa, da maneira como ele se manifesta, de forma que é possível perceber pelo soma. Então, a interrupção súbita da fala alheia não é, quer dizer, quem faz isso é um ato de arrogância. Você está numa interlocução com outra pessoa. Essa pessoa começa a falar, você vai e interrompe subitamente a fala dela na interlocução. Isso já é um ato, no meu entender, de arrogância. Já indica que a pessoa ela tem alguma coisa de arrogante, porque isso não se faz. Né? Numa interlocução equilibrada, fraterna, isso não se faz. Então você já pode ficar desconfiado que aquela pessoa tem um lado, alguma coisa, alguma dimensão em que ela é arrogante. Tá ok. Agora, na binomiologia, na página 2, a segunda linha, a arrogância explícita no binômio roupa do rei, pele de asno, relatado no conto infantil. Certo. Bom, esse conto infantil, Pele de Asno, é um conto, ele sintetiza muitas coisas da época na qual ele foi escrito, ou seja, na Idade Média. E essa história, ela, no meu entender, quando eu estava escrevendo o verbete, eu fiquei muito reflexiva com relação. Ele apareceu, né, durante o trabalho que eu estava fazendo, e ele marcou bastante, porque a história desse conto, ela, no meu entender, ela mostra a ideia do exagero que é característico da arrogância. Então, a arrogância, ela é um exagero, no sentido de que a pessoa, apesar dela ter trafores, dela ter consciência desses trafores, ela exagera na autoestima que ela tem por conta desses trafores. Mas, nas seriexes, no desenvolvimento evolutivo dessa pessoa durante todas as vidas, ela pode exagerar para o lado oposto. Ou seja, quando ela descobre que ela não é tão perfeita, tão superior às outras como ela acreditava, então ela vai exagerar na autovitimização. Né? Então é aí que entra a pele de asno, quando ela é
auto-vitimizadora ou genuflexa, ou do outro lado oposto, quando ela é arrogante, ou seja, quando ela está na roupa do rei. E o conto ele fala sobre isso, quer dizer, tem momentos em que a personagem está na roupa do rei, tem momentos em que ela precisa sair de uma situação de superioridade que ela estava, ela é obrigada a entrar na pele de um asno, ou seja, a roupa aí como símbolo do local social, do privilégio, né, da facilidade das condições de vida daquela posição que a pessoa está ocupando, ou a ausência dessas condições muito boas, que é o caso da pele de asno. Então, essa imagem, ela simbolizou para mim a ideia desse exagero em que o arrogante sempre, em geral, ele tem a tendência de sair de um extremo e ir para o outro, sem fazer aquilo que é necessário na realidade, que é encontrar um equilíbrio, né, entre os seus trafores e entre esses dois extremos, que vai ser na realidade quem ele é de fato. É isso que ele precisa encontrar. Tá ok. Parabéns aí, obrigado. Hein? Obrigada, professor. Gostaria de Professora Jader, aqui na efeitologia, aliás, perdão, tecnologia, as técnicas de autocontrole e interassistência. Eu entendo que a interassistência ela ajuda muito a eliminar essa arrogância, porque você passa a olhar mais para o outro, com o intuito, de fato, de ajudar de alguma maneira. Agora, o que seria a questão da... Queria que você explorasse mais isso aqui, técnicas de autocontrole. Qual a relação aí com a questão da interassistência? As técnicas de autocontrole? Sim, o autocontrole. Porque o arrogante, eu acabei de falar na tendência para o exagero. Né? Então, ele exagera na construção da sua autoimagem e ele tem uma tendência para exagerar em outras coisas também. Então, ele precisa muito de autocontrole. É o autocontrole que vai segurar essa tendência de exagerar que o arrogante tem. Certo, mas eu entendo a questão do autoconhecimento, mas autocontrole, a pessoa que geralmente ela os outros, né? Ou seja, ter controle sobre tudo, porque ela é arrogante, ela é narcisista, como você mesmo falou, né? Então esse autocontrole aqui está associado então à questão do autoconhecimento, é isso? Eu só tô querendo... Esse controle está relacionado à questão do controle de si mesmo, dos seus impulsos. As bioenergias, etc. Das bioenergias, exato. Porque o arrogante, ele está muito condicionado no psicossoma, no emocional. Ele precisa controlar esse emocional, ele precisa se controlar a si mesmo, para ele não cair nos extremos em que ele tem o costume de cair. Certo, obrigado. Parabéns aí, que eu acho que esse tema aqui... A tertúlia aqui já está cheia de gente para assistir, viu? Obrigada. Oi, Lília, Cláudia. Oi, Cláudia. Na efeitologia, na página 2, você poderia dar uma aprofundada no efeito das carências de autorreconhecimento? Certo. Olha, pela psicologia, a arrogância, ela é um desvio de personalidade. Então, muitos psicólogos, em muitos manuais que eu encontrei de psicologia, uma das causas para a pessoa desenvolver a arrogância é a insegurança dela. Não é? Ou seja, crianças que não se sentiram seguras
na família, que não se sentiram reconhecidas, não é, na sua individualidade, na sua personalidade, que não tiveram apoio suficiente do ambiente em que elas cresceram, essas crianças elas vão desenvolver carências de autorreconhecimento. Principalmente à medida que elas vão crescendo, que elas vão trabalhando para melhorar, que elas vão adquirindo capacidades e conhecimentos, e elas não são reconhecidas, no entanto. Então, isso vai gerar muitas carências. Uma dessas carências é a insegurança, que vai gerar depois, vai se desenvolver depois, né, vai resultando num quadro de arrogância da pessoa. Ele gera uma das causas da arrogância, que é a insegurança. Entendi, obrigado. De nada. Lilian. Oi. Aqui no estrangeirismo, se poderia explicar esse último, o Século Savant, né? É o círculo de especialistas, né? Círculo Savant é uma expressão francesa que significa o círculo dos especialistas. Nos círculos de especialistas existe uma facilidade para a arrogância se manifestar. Por quê? Porque ali as personalidades vão entrar, né, vão entrar naturalmente numa concorrência. Em primeiro lugar, eles vão se diferenciar da grande maioria de pessoas que não fazem parte, que não têm essa especialidade. Então, eles são uma elite do conhecimento. E entre eles vão aí. Isso já gera arrogância por si só. Isso já predispõe à arrogância. E ainda entre eles vão desenvolver concorrência ou competição para impor suas ideias, né? Pode haver é muito comum haver nos círculos de especialistas essa tendência ao desenvolvimento do ego, né? Das pessoas, porque elas estão reunidas por conta de um trafor que elas têm, de uma qualidade. E essa qualidade, que em geral ela é reconhecida socialmente, porque o conhecimento é um valor social. Inclusive eu coloco na bibliografia o livro do Pierre Bourdieu, que é um sociólogo francês, que explicou muito bem a existência desses capitais sociais que dentro da sociedade têm um valor, e as pessoas que conseguem obter esse capital de alguma forma durante a sua vida na sociedade, elas são mais valorizadas do que as outras, né? O conhecimento é um desses capitais. Então, dentro dos círculos de especialistas, das pessoas que têm conhecimento, vai se desenvolver de forma muito frequente, quer dizer, nem sempre, mas de forma muito frequente, vai haver essa tendência para que as pessoas comecem a entrar numa concorrência de ego
e isso pode desenvolver a arrogância naquele meio. Ela pode passar a ser aceita, ela pode passar a ser uma condição banal no sentido de que as pessoas não mais se incomodam com ela. Elas não mais se incomodam com os exageros, com as faltas de educação, com as indelicadezas que são geradas por por exemplo, no caso, uma pessoa sábia, mas que é arrogante, ou seja, sábia entre aspas, né? Porque os verdadeiros sábios, eles não podem ser arrogantes. Obrigado. Realizei 2 cursos, o primeiro sobre EV e o segundo sobre energizador lúcido. Ambos me auxiliaram a abrir a sensibilidade. Durante os cursos, percebi presença do lado esquerdo da nuca, gerando sensação de peso e ardência. Após essa ocorrência, comecei a exteriorizar a energia. Levantei a mão em direção à região do incômodo e um tempo depois o meu braço direito começou a se mover muito rápido, como se estivesse me abanando. O que pode ter ocorrido? Com assistência dos assediadores. Bem claro. Guarda isso se aprender. Agora, para a Lilian, para a verbetógrafa aprofundar, por favor, a fatologia terceira linha, a incapacidade de ouvir os outros. As pessoas arrogantes, como elas têm uma autoimagem exagerada, no sentido de que elas se acham superiores às outras, elas podem chegar ao ponto de ignorar as outras. Elas não dão a importância que as outras pessoas têm. Elas, às vezes, não percebem a presença das outras pessoas, né? Então, uma maneira de se manifestar essa espécie de apagamento do outro, que o arrogante faz, é não ouvi-los, né? Então, ele pode estar perto de pessoas, as pessoas estão ali, as pessoas podem estar querendo ajudar, ele pode estar querendo ser ajudado, está sendo ajudado, mas ele não percebe, porque ele não tem consciência adequada dos outros, porque ele acha que ele é mais importante do que os outros em todas as situações. Agora, na fatologia quinta linha, a dificuldade em pedir ajuda. Esse ponto é interessante, porque está ligado, inclusive, a essa questão que eu acabei de falar, da incapacidade de ouvir os outros, né? Quer dizer, todos esses itens, eles estão ligados à falta, né? Quer dizer, a coisa central que eu queria colocar nesse verbete, quer dizer, que ele é voltado para a parapsicologia, para essa especialidade, que é a dificuldade de convivialidade que o arrogante tem. Ele tem muita dificuldade de conviver, ou seja, ele tem dificuldade de atuar em grupo. Uma das razões é essa, que eu acabei de colocar, ele não tem uma adequada consciência do outro. Ele acha que o outro, ele não considera a manifestação do outro adequadamente. Ele sempre acha que a contribuição do outro é inferior, é menor, né? Isso leva a essa dificuldade, quer dizer, de quando ele está precisando de ajuda, ele acha que o outro não tem condições de ajudar, porque ele é inferior. Ele precisaria de alguém à sua altura para ajudá-lo. Mas é muito difícil encontrar essa pessoa, porque ele é perfeccionista, ele acha que ele é perfeito. O resultado é que ele acaba tendo dificuldade de receber ajuda. Né? E essa dificuldade de pedir ajuda vem desse fato. Agora,
Comentar, por favor, a síndrome de narcisismo inserida na sindromologia. Sindromologia, síndrome do narcisismo. Existe uma relação muito forte entre a arrogância e o egocentrismo, e também a vaidade, né? O arrogante, assim como o vaidoso, ele precisa ser o centro das atenções. É por aí que existe essa conexão com o narcisismo, que no caso do arrogante pode chegar a se tornar altamente patológica, de forma que ele caminha em direção a um autoisolamento cada vez maior, que é patológico. Agora, ainda, tecnologia, página 2, segunda e terceira linha. A técnica da reciclagem consciencial e a técnica de saber dar a banana technique na hora oportuna. Bom, a primeira técnica, a técnica da reciclagem consciencial. Essa técnica é fundamental. Eu posso dar o depoimento da minha própria experiência. Só quando eu fiz uma reciclagem consciencial adequada é que eu consegui descobrir o quanto eu era arrogante. Porque nós podemos ser arrogantes em diversos níveis. Eu já tinha descoberto os níveis mais, vamos dizer, grosseiros de arrogância, já tinha resolvido, mas foi preciso uma reciclagem profunda para eu perceber que se eu quisesse dar assistência às outras pessoas, eu ia ter que realmente fazer um trabalho mais profundo para eliminar a arrogância, a raiz da arrogância, né, e mexer no temperamento. Então, enquanto eu não fiz isso, eu não consegui dar a assistência adequada que eu desejava dar para as pessoas. É por isso que a reciclagem consciencial, ela é, no meu entender, fundamental, porque mesmo que a gente trabalhe a arrogância, sempre ela pode estar, como era o meu caso, enraizada muito profundamente, e nesse caso não adianta a gente ficar com métodos superficiais de trabalho da consciência. Você precisa ir mais fundo. Já a banana technique, ela diz respeito ao momento de esgotamento, quer dizer, na assistência do arrogante, porque o arrogante, em geral, ela é uma pessoa difícil da gente ajudar. Primeiro, porque ela ignora a nossa existência. Ela acha que não precisa de ajuda, em muitos casos. Também porque o arrogante, ele é muito teimoso. Não é difícil você encontrar, em geral, os arrogantes também são teimosos, porque eles têm certeza absoluta da superioridade deles. Então, o amparador, ele tem dificuldade de chegar nessa pessoa. Tem momentos em que você acha que já não há mais nada a fazer. Então você tenta, e o arrogante não leva a sua ajuda em consideração. Ele continua tratando você como uma pessoa inferior. Então, nesses momentos em que você vê que você não está ajudando, não adianta tentar, porque você não vai conseguir chegar no arrogante, é melhor você dar uma banana technique para ele. E ir ajudar outras pessoas que tenham uma consciência maior daquilo que você quer fazer. Lília, na penúltima linha da fatologia, você fala da autoestima homeostática. Você poderia falar um pouco das principais diferenças entre a autoestima homeostática e a autoestima patológica?
Eu acho que, pelo menos aquilo que eu pensei o tempo todo no verbete foi a questão do exagero. Porque o arrogante, ele exagera na sua autoestima. Muitas vezes os arrogantes são pessoas que têm qualidades, são pessoas muito inteligentes, ou elas têm alguma coisa que elas sabem fazer muito bem, e elas sabem muito bem desse valor que elas têm, existe um reconhecimento social desse valor, então elas já podem se colocar numa posição de superioridade naturalmente, pela própria posição social que elas ocupam. E isso leva a uma autoestima natural. Muitas vezes, aquelas pessoas que eram inseguras na infância, na socialização, elas desenvolvem um trafor, elas desenvolvem uma especialização, em que elas ficam muito boas naquilo, para fugir dessa insegurança que foi gerada na infância, para construir a sua identidade em torno daquela atividade. Então, isso pode levar a uma autoestima exagerada, que é o caso da arrogância. Né? Então, a pessoa pode chegar a resumir a personalidade dela àquele trafor, ou aquela qualidade socialmente legitimada. E ela deixa de pesquisar, de estudar as outras dimensões da personalidade dela, da consciência dela. Então, ela começa ela tem uma autoestima, mas essa autoestima, ela não é homeostática. Em primeiro lugar, ela é exagerada. Em segundo lugar, ela é definida de fora para dentro, ou muitas vezes ela pode ser definida com relação a tentar corrigir uma coisa, um trauma do passado, ou uma condição de inferioridade no passado, que ela vai tentar corrigir, e aí vai gerar uma autoestima que nem sempre é homeostática. Né? Então, a autoestima homeostática é uma autoestima na qual aquilo que nós realmente somos coincide melhor com a imagem que nós temos de nós e que nós mostramos para as outras pessoas. Porque a autoestima que não é homeostática, ela está sempre desajustada e sempre existe algum tipo de exagero na autoimagem que a pessoa faz de si mesma. Obrigada. De nada. Eu queria fazer uma pergunta para a verbetógrafa. Pois não. Página 1, fatologia, na quinta linha de baixo para cima, a tendência inata da exacerbação. Pronto, tem a ver com o exagero. Né? Existe uma tendência inata, muitas vezes, né? Às vezes é uma coisa que já estava presente em vidas passadas. Nesse caso, a gente tem a arrogância como uma tendência inata a exacerbar, a exagerar, a perceber o mundo e manifestar-se no mundo de forma exacerbada, exagerada, além da medida. Aí, nesse caso, a arrogância pode até estar misturada com o temperamento da pessoa, como você falou, né? De tão enraizada que pode estar. Exatamente. Daí, na sua experiência, qual que você até escreveu lá a prevenção, né? Os 10 itens. Na sua experiência, assim, do que você vê, do que você pesquisou, qual é a profilaxia ou a terapêutica que você indica para esses casos mais enraizados? É a recim. É a reciclagem intraconsciencial. Eu acho que tem casos em que a pessoa precisa fazer cirurgia da consciência para poder melhorar a arrogância dela. Lili. Oi. Na primeira página, na folha 1,
Na quinta linha, de baixo para cima, na fatologia. Quinta linha? Isso, de baixo para cima. Para cima, certo. Bem no meio, a obtusidade política. Mostra Certo. como é que é essa obtusidade política na arrogância. Certo. Essa questão da política eu desenvolvi um pouco melhor, quer dizer, na argumentologia, ela tem relação com a argumentologia, que é onde, quer dizer, eu vinha falando que a sociedade, ela define alguns capitais, alguns valores que são socialmente reconhecidos, e as consciências que elas estão nos locais em que existem esses capitais sociais ali, ela já tem uma tendência para a arrogância, né? Então, o capital político, ou seja, o poder político, ele é um desses capitais. E a obtusidade? Sim. A obtusidade é o negativo, né? É você... O que você está chamando de obtusidade política? Fala um pouco dessa ideia. Certo. Obtusidade é fechamento, não é encerramento, é uma restritividade, enfim, tem a ver com, é uma visão política pequena, restrita, fechada. Então, essa sectária também? Sectária também, quer dizer, tudo que restringe a ideia, da política, como a gente pensa, democrática, ampla, que todas as pessoas possam participar, cosmoética, né? Isso vai ficando muito restrito quando as pessoas que trabalham, que estão exercendo, que estão ali, elas desenvolvem arrogância. Então, as pessoas arrogantes na política, elas geram uma obtusidade política geral, delas mesmas, do grupo, dos conjuntos, vamos dizer assim, que elas querem governar. Seja um grupo pequeno, seja uma cidade, seja um país. Se a pessoa é arrogante, se as pessoas que estão ali exercendo a política, elas se deixam levar pela arrogância, essa política vai ser obtusa. Você pensou em algum ícone, algum símbolo do momento aqui no Brasil, que seja esse obtuso político e seja arrogante? Alguns, né? Eu acho que se a gente pensar, tem bastante. Começar a pensar, depois da sua explicação... especificamente, mas... Eu fiquei pensando em algumas figuras carimbadas. Muito obrigada, Lília, pela explicação. Você, Tânia, pela pergunta. Pensei em retomar meu relacionamento de 1 ano atrás, porém comecei a sentir energia de conflitos íntimos, melancolia, processo energético mais denso e ideias fixas. Quando pensava em deixar a ideia de lado, senti um alívio em relação a isso. O que está ocorrendo? Nesses casos, o melhor é deixar a ideia de lado realmente. Olha, o melhor é você esquecer isso e partir para outro. Você tem só um rapaz de 19 anos, esquece isso. Todo mundo está vivendo 100 anos, você está com 20% da vida. Está agora preocupado por causa disso. Ai, amor, romantismo. Isso aí é falta de experiência, espera mais um pouco, muda. Se você já mudou, não volta atrás. Essas coisas é o melhor que você faz. Outra coisa, tem muita moça nesse mundo. Tem mais mulher do que homem. Pensa bem, 19 anos, o que você quer? Esse aqui já está querendo arranjar problema com 19 anos. O que é isso? Cai em si, você tem que amadurecer. Dá um jeito. Agora, para a Lília, a verbetógrafa, poderia comentar na binomiologia, página 2, terceira linha, o binômio mestre-escravo. Binômio mestre-escravo. Pronto, mais uma vez eu faço referência a posições sociais. Há grupos, né, que são socialmente definidos.
Então, a personalidade exagerada, ela pode se fixar né, numa posição de mestre e, nesse caso, ela vai atrair pessoas que têm tendência para ser genuflexas, né, para serem adoradoras, né, para dedicarem totalmente, né, as suas consciências em função do outro. Ou o arrogante também pode, quando finalmente ele percebe que a imagem que ele tem dele mesmo não corresponde com a realidade, ele pode querer mudar, e aí ele pode, como ele não tem autocrítica, não sabe como fazer autocrítica, ele pode cair no lado oposto e tornar-se alguém, e auto-vitimizar-se, tornando-se alguém genuflexo, adorador. Então, pode exagerando, mais uma vez, que é a tendência dele, para o lado oposto. Então, isso pode acontecer numa mesma vida, e eu imagino que pode acontecer também nas vidas sucessivas. Né? As consciências que são mestres, elas podem vir sempre mestres, ou elas podem vir também e como escravos em outras vidas. Crescendologia, página 2, segunda linha. O crescendo, autodeterminação, orgulho, autossuficiência. Esse crescendo, né, ele é um crescendo patológico. O que eu quis sublinhar com ele é a questão a questão de que o arrogante, ele muitas vezes é uma pessoa que tem uma energia pessoal forte, vontade e determinação. Mas se ele se deixa levar pelo orgulho, né, por essas tendências a acreditar-se superior aos outros, essa vontade, essa energia que ele tem, ao invés de se tornar uma independência ou uma autonomia sadia, acaba se transformando em autossuficiência, ou seja, ele acha que ele se basta e que ele não precisa de ninguém. A verbetógrafa, como lidar com a pessoa arrogante? Olha, na tecnologia tem algumas formas, né, da gente não só trabalhar a arrogância em nós mesmos, mas também tem algumas formas da gente lidar com as pessoas arrogantes. Eu acho que se a gente consegue mostrar para a pessoa arrogante ou levá-la a perceber que existe uma decalagem entre aquilo que ela é realmente, ou a forma como nós a vemos e a forma como ela está achando que ela é, a gente vai estar dando uma assistência muito boa, tarística, para o arrogante começar a mudar. Então, todas as técnicas que a gente puder usar para chegar a esse resultado, elas são bem-vindas. Como alcançar o trafor da automodéstia cosmoética benéfica sem derrapar no trafar da prepotência consciencial maléfica? É preciso autocrítica. A pessoa que ela precisa ter autoconhecimento, autocrítica, e ela precisa ter consciência dos outros, e ela precisa observar as pessoas mais evoluídas para perceber as suas limitações.
Se ela não fizer isso, ela pode cair tanto na modéstia, que a modéstia é uma qualidade, né? Ela pode cair na auto-humilhação, na auto-vitimização, ou seja, ela pode ser modesta demais, exageradamente modesta, né? Ou, do lado oposto, ela pode se considerar superior ao que ela realmente é e, nesse caso, se tornar uma pessoa arrogante e anticosmoética, naturalmente. Tá dando? É o seguinte, a verbetógrafa. Eu queria que ela explicasse o primeiro item da estrangeirismologia. Vamos lá. Estrangeirismologia, o primeiro item. A fierté méprisante. É uma expressão francesa que, na tradução literal, a gente pode chamar o orgulho desprezível. Então, ele faz, eu achei que essa expressão, ela faz uma alusão à arrogância, porque o arrogante, ele não é somente orgulhoso, mas ele também despreza as outras pessoas. Esse orgulho ao mesmo tempo, é um pacote só. Ao mesmo tempo que ele se acha melhor do que ele realmente é, ele também, junto no mesmo pacote, ele despreza os outros. Então, eu acho que tem uma relação forte com a arrogância, essa expressão. Professor Valdo, vamos discutir a crase no dicionário, o verbete do dicionário, entendendo que no primeiro item, na definologia, com relação a si mesma, creio que não vai crase, até porque não precisa não, né? Não se pode colocar ao si mesmo, se coloca no masculino. Inclusive, na internet, aonde está aqui, hein? Na definologia, na terceira linha. Terceira linha? Terceira linha. Da definologia. Com relação a si mesmo. Sim, a si mesmo. Consultei gramáticas aqui, não Você encontrei. acha que não precisa, não? Né? Ali, não. E com relação ao último item... Agora, você acha que é só a segunda crase? Não, a primeira, a segunda e crase. A segunda? A segunda está correta. Sim. Mas na conclusão, aquela possibilidade à mão, isso aí é discutível porque, até esses dias eu consultei para escrever à mão, não vai crase. E ali... Tem gente que usa, né? Inclusive tem um exemplo aqui na gramática, costumo escrever cartas à tinta e não à máquina, tudo sem crase. Mas aqui não... O que vocês acham? Isso aí não cabe, só alguém que poderia definir melhor, porque... Que eu saiba, todo mundo, a maioria usa, né? Porque aqui não é escrever, é uma possibilidade à mão, como posso dizer, se está à mão... é a mesma mão. Ao pé. Aí é pode a mão ser... que escreve, é a mão que mata, é a mão que afaga. A mão. Como é que fica? Para mim, tem. Sim, eu acho que aí tem. Essa não estou de acordo com você. De vez em quando eu dou desconto nele. Essa aí não. Eu também estou em dúvida, mas dá para entender aqui que está correto, porque pela possibilidade à mão. Não é escrever à mão, é diferente a frase. E não encontrei na gramática nenhum exemplo. As coisas que eu estudei, tudo tem. Eu acho que tem. Essa aí está correta, sim. Me interessa. É a vovozinha. Mas olha, vai olhando para mim, fala aí todo dia. Urubucena, tá? Você está me ajudando. Vamos nessa. O senhor, justamente sobre na 6, na conclusão, o senhor poderia aprofundar esse quanto ao megafoco ideal? Como identificar esse megafoco ideal?
O megafoco ideal é a pessoa que deve olhar, por exemplo, uma coisa que pode sugerir para ela chegar perto, se aproximar ou identificar, é o mega pensene da pessoa, o mater pensene. E seria o megafoco dela. Então, por exemplo, o que é que você precisa para alcançar na sua evolução, nesse momento evolutivo? Se você conseguir, você já deve ter uma ideia disso. O que você precisa mais? Certo. Por exemplo, para você ser um evoluciólogo, o que é que te falta? Isso seria o megafoco. Você tem que centralizar, tem que se aproximar disso. Tem que fazer a confluência de tudo que você faz para essa meta, esse rumo. Agora, se você vê lá na frente uma coisa bem, vamos dizer, maior, séria, você vai ver o que você faz daqui até lá. Não, para chegar até lá, o que eu preciso? Aí você vai ver os outros detalhes. Entendi. O problema é ver qual é o propósito, o destino, a meta, o goal, o escopo, o objetivo do momento evolutivo. Então, por aí a gente vai ver o resto. Isso aí é que eu chamo o megafoco ideal. É a auto-megafocologia. Agora, o problema é que a gente tem que ver, porque nós estamos vivendo a era da farturologia, quer dizer, a era da fartura. Então, tem muita coisa para a pessoa escolher. Às vezes ela tem problema, mas a pessoa mesma, ela sabe quais são as fissuras, os megatrafares, a lacuna que ela tem, qual a falta, o trafal mais sério. Então, primeiro a gente tem que ver o gol, depois você olha o megatrafal, aquele que está te faltando mais para pegar, para você alcançar, para você conquistar. Certo. Todo mundo tem que estudar isso com muito amor e carinho, e ser muito realista, bastante autocrítico. Esse é o caminho, não tem jeito. Certo. É por aí. Agora, para a Lilian, a síndromologia, página 2, na primeira e segunda linha, a síndrome do infantilismo. O que o infantilismo tem a ver com arrogância? Olha, as crianças, em geral, elas são arrogantes. Elas não sabem ajustar, né? Elas ainda não têm uma identidade construída, né? Elas ainda dependem muito dos outros e elas, exatamente por isso, elas estão muito centradas nelas mesmas, nas suas necessidades, principalmente as crianças pequenas, né? As crianças até os 4 anos de idade, elas precisam chamar a atenção dos pais de todas as formas para que elas se sintam bem. Então, as crianças, elas choram, elas chamam a atenção para si mesmas, por quê? Porque elas ainda não têm condições de autonomia. Essa autonomia vai sendo construída na medida em que elas vão se desenvolvendo e que elas vão crescendo. Então, eu quis fazer uma relação entre o adulto arrogante e a criança, porque é como se o adulto ele fosse criança nesse aspecto de que ele não consegue, mesmo sendo adulto, construir uma imagem adequada de si mesmo que permita que ele seja independente ou autossuficiente. Ele sempre vai precisar de uma plateia, não é, de alguém que ache que ele é, de fato, maravilhoso. Então, para que ele se sinta bem, para que ele apoie a sua identidade, a sua personalidade nisso daí. Então, eu acho, no meu entender, a arrogância é uma infantilidade, quer dizer, é um adulto que permanece infantil nesse sentido. Tá, ok, obrigado. De nada. Elmara, aqui no B.
Na fatologia, na 6ª linha, você colocou a inveja. Você poderia aprofundar as correlações que você fez entre inveja e arrogância? Certo. Existem no verbete também outros pontos em que eu faço referência a essa espécie de mecanismo que muitas vezes a gente encontra no desenvolvimento, na manifestação das pessoas arrogantes. E eu acho que a inveja ela está ligada muito quando a causa da arrogância é a insegurança. Porque a pessoa, por não ter segurança de quem ela é, de não ter essa certeza e de ser insegura e de precisar se apoiar em outras pessoas, né, e de não ter esse apoio que ela precisou num determinado momento, vamos dizer, na infância, no desenvolvimento dela, ela acaba fazendo uma autoimagem de si mesma que é inferior ao que ela realmente é. Essa autoimagem, ela fica no fundo da personalidade dela. E para compensar essa falta, essa insegurança, ela vai se tornar, ela vai fazer questão de exagerar, de mostrar para as pessoas tudo de bom que ela tem. E esse tudo de bom, esses trafores que ela vai desenvolver, essas coisas positivas, né, como eu já coloquei em outro momento, elas vão reduzir a manifestação consciencial dela. A consciência que ela tem de si mesma vai ficar reduzida a essa qualidade, né, e essa qualidade vai fazer com que ela vai servir como um ponto de apoio para a construção da personalidade dela. Se ela tiver qualquer problema, vamos supor que, vamos dar um exemplo, é uma secretária muito eficiente, tá? É uma pessoa que tem problema de insegurança, mas ela se desenvolve na parte do trabalho como uma pessoa, como a qualidade dela. Né? Ela vai ser reconhecida por isso, ela vai o tempo todo dizer, olha, eu não sou, por exemplo, uma filha muito boa, eu não sou, por exemplo, uma estudiosa, eu não tenho outros trafares, mas o trafar do trabalho, de ser secretária, de ser uma excelente secretária, isso eu sou. Então, ela vai se apoiar nisso daí. Vamos supor que essa pessoa seja demitida, muitas vezes por uma causa até alheia à vontade dela. Ela vai perder a única base da sua personalidade. Então, ela vai entrar em crise, né? Por isso, ela não pode ser demitida de jeito nenhum. Se ela for demitida, isso vai gerar uma crise que para ela significa a extinção da sua personalidade, da sua vida. Então, ela não pode ter no trabalho de secretária dela ninguém que seja considerado superior a ela. Qualquer pessoa que ela desconfiar que essa pessoa está ali para ocupar o lugar dela ou para competir com ela, né, ela vai lançar mão de vários mecanismos para competir com essa pessoa. E aí isso não é, quer dizer, ela vai sentir inveja dessa pessoa. Isso é uma coisa quase automática. Surge uma secretária melhor do que ela, uma pessoa que é indicada, uma pessoa que tem uma formação melhor. Ela vai sentir inveja dessa pessoa e ela vai, né, porque a simples presença dessa pessoa ali vai jogá-la de volta na sua condição de insegurança que ela tinha lá atrás, na infância ou na adolescência, né? Então, a inveja, para pessoas que passam por esse processo, é quase um sentimento natural que ela vai desenvolver, né? Então, depois, a partir daí, quer dizer, isso vai trazer toda uma corrente de mecanismos que são patológicos e que
vão fazer mal para ela e para as pessoas que estão em volta dela. Entendi. Aproximadamente 2 meses, venho sentindo um leve formigamento entre os olhos. Parece ser no centro da testa. Em outros momentos, mais próximo da região do nariz. Essa percepção tem ocorrido em horários irregulares e em diferentes situações. O senhor teria alguma consideração sobre isso? Olha, a clarividência, ela se desenvolve, às vezes, tendo manifestação na testa da pessoa. Mas, nesse seu caso aí, precisa de ver, que está mexendo com o nariz, a coisa toda. Precisa de ver se você... Um processo, por exemplo, se não tem sinusite, se é um processo ocular, oftalmológico, é bom examinar. Se isso aí está incomodando ou está muito frequente, é bom tomar um exame, fazer um exame, tomar uma providência. Agora, a verbetógrafa. Na fatologia, 4ª linha, o insucesso traumatizante poderia explicar o mecanismo interno das pessoas que não conseguem lidar com o insucesso? Para as pessoas que na infância não tiveram suporte afetivo, poderia explicar como eliminar essas máscaras que se alternam entre autossuperioridade e autoinferioridade? Bom, em primeiro lugar, um insucesso traumatizante, né? Eu acho que essa pergunta ela vem a calhar, quer dizer, depois da explicação da inveja, né? Porque fica claro no exemplo que eu dei sobre a inveja, como que o insucesso pode trazer um trauma para a pessoa. Ela tem insegurança, ela se liga a uma ou a poucas formas de manifestação em que ela se sente segura, em que ela se sente, em que ela, né, ela fixa a personalidade dela naquelas atividades. Se ela tem sucesso exatamente nessas que ela jogou tudo, que ela empenhou toda a sua energia, o insucesso equivale à dissolução da personalidade dela. Então, é algo extremamente traumatizante. Então, isso para explicar o insucesso traumatizante. Agora, para explicar a oscilação da personalidade entre essa ideia positiva, exageradamente positiva de si mesma, e a autovitimização, a única forma, eu acho que a pessoa vai conseguir equilibrar isso, é ela desenvolvendo autoconhecimento. Ela precisa olhar para si mesma e ela precisa começar a se observar, ela precisa começar a ser sensível à heterocrítica, ela precisa começar a perceber, em primeiro lugar, a existência do outro, aceitar a existência do outro, a importância do outro para a manifestação dela, e a partir daí ouvir, aceitar a heterocrítica, refletir sobre o que foi dito, e a partir daí ela tentar fazer com toda a calma, com toda a tranquilidade, um autoexame e uma reflexão sobre como é que está sendo a manifestação dela aqui. Se ela não chegar a fazer isso, que é um trabalho que ela tem que estar disposta a desenvolver, vai ficar muito difícil ela sair dessa oscilação. A verbetógrafa. Por que o tema do verbete está dentro da parasociologia? Bom, é porque sempre no curso da verbetografia, que foi o curso aí do CAEC, o curso Verbetografia Online, que eu aproveito inclusive para agradecer às professoras organizadoras, todas elas que nos ajudaram, quer dizer, sem esse curso, esse verbete não existiria. No curso nós aprendemos que é importante que a gente, quando desenvolve um tema, que a gente tenha uma linha de pensamento definida.
Como eu sou socióloga de formação e professora de sociologia há muitos anos, e eu tenho uma carga de leitura bem significativa nessa área, e eu percebo muito fortemente a importância dos mecanismos sociais, reforçando a arrogância na consciência individual, eu decidi optar por essa linha, né, em que eu tentei trabalhar não só aos mecanismos, como, né, de surgimento, de desenvolvimento, as consequências da arrogância intraconsciencial, né, e interconsciencial, ou seja, ligada à conviviologia, e a partir daí uma visão um pouco mais ampla, uma visão sociológica, em que a gente consegue ver o efeito dessas distorções no funcionamento dos grupos sociais e na sociedade como um todo. Uma pergunta para a Lilian e depois uma pergunta para o professor Valdo. Primeira, Lilian, aqui na página 2 do seu verbete, na tecnologia, segunda linha, você fala a técnica do relato autobiográfico. É o quê? A gente fazer uma retrospectiva, ver o que a gente tem de traço, de arrogância. Como é que você usa essa técnica dentro da arrogância aqui, do assunto, do tema? É isso aí mesmo. Foi uma técnica que eu usei. Então, eu acho até que existe um verbete, eu assisti uma tertúlia sobre esse tema. Você tentar colocar no papel a sua história. Você fazer um relato da história da sua vida, né, desde o início. O simples fato de você selecionar alguns acontecimentos e deixar outros de lado, já vai dizer muito a respeito de como você se vê, né? E é muito interessante quando a gente lê esse relato ou entrega esse relato para uma pessoa próxima para ela ler, ela vai contar outra história a nosso respeito, né? Então, o simples fato da gente ter selecionado determinados fatos para contar a nossa história já fala muito de nós, das nossas qualidades e dos nossos defeitos. Então, eu acho que, para mim, foi muito interessante, né? Quer dizer, isso é a forma, vamos dizer, mais superficial de você analisar um relato autobiográfico, né? Existem outras, se você for pegar cada um desses acontecimentos e você for estudar a fundo qual foi a minha posição, qual foi a decisão que eu tomei, se ela foi correta naquele momento, se ela não foi, quais as consequências da minha ação, como é que as pessoas ficaram depois daquilo. Então, aí a profundidade da análise, ela pode ir aumentando cada vez mais, né? A ideia é você usar o relato autobiográfico para você se conhecer melhor e para você fazer uma autocrítica. Obrigado. Agora, professor Valdo, com relação ao megafoco, voltando ao megafoco. A gente pensando assim, com relação ao nosso megafoco como intermissivista, eu vejo que às vezes não tem muita chance da gente sair da interassistencialidade como megafoco. Existe a possibilidade, o senhor já viu alguma coisa, falar assim, esse intermissivista, o megafoco não é interassistencialidade? Não seria o mais adequado ou alguma coisa assim? Ou não tem escapatória? Tudo é possível acontecer. Não generalize muito isso, não, porque consciência é um bicho difícil. Tem que ir com calma, tem de tudo, é multifacético. Então, o problema todo é o seguinte, o intermissivista tem que fazer uma programação existencial, fazer uma consecução daquele trabalho que possa melhorar a condição evolutiva dele. Nessas circunstâncias, tem os processos, vamos dizer, particulares, varejistas, e tem também os processos cosmovisuais, grandes, atacadistas. Então, aí varia.
Uma outra coisa, você às vezes no início, você tem que atender a opção de coisinha pequena para depois chegar na linha principal do seu trabalho. A fase preparatória da vida da pessoa é justamente isso. Agora, a fase executiva é que a gente tem que dedicar mais. O povo às vezes me pergunta assim, você faz o cálculo de fase preparatória e fase de realização com 70 anos. Se o povo está vivendo 70, como é que fica? É o prolongamento da realização. Então, como é que fica? Aí está prolongando quase 100% da realização. Esse é o caminho. Agora, o caso é, a pessoa sempre sabe o que ela precisa. Se ela refletir, parar para pensar com calma, com uma autocrítica, ela sabe. Ela sabe o que ela precisa. Qual o trafal, o mega trafal faltante. Esse é um caminho. É o mega foco. Lilian, Oi. Gostaria de perguntar referente à relação da arrogância e da vaidade intelectual, se você observa uma correspondência entre esses dois. Existe sim. Inclusive na argumentologia, aí na taxologia, você vai ver o saber científico relacionado Justamente. entre as, vamos dizer assim, as condições legitimadas na SOCIM que favorecem o desenvolvimento da arrogância ali entre aquelas consciências. Então, o saber científico, existe também o verbete sobre, eu acho que existe um verbete sobre a arrogância do saber, ou essa expressão, ela está colocada em diversos pontos da enciclopédia. Então, esse tipo de arrogância é bem conhecido de vocês, do pessoal que trabalha na CCCI, da enciclopédia, ou seja, o ego, o saber utilizado para alimentar o ego individual. Isso é muito negativo. E todo o lugar onde existe uma facilidade, um estímulo para o desenvolvimento da inteligência, se você pensar, por exemplo, nas universidades, e eu trabalho numa universidade, eu vivo isso é a minha experiência cotidiana, quando você chega no nível da pós-graduação, a arrogância, ela é uma coisa extremamente comum, ela é totalmente banalizada, ou seja, ninguém mais percebe que ela existe. As pessoas se contentam em conviver com ela, em tolerá-la uns nos outros, e o conhecimento, ele é desenvolvido dessa forma totalmente anticosmoética. Então, existe uma tolerância com a vaidade científica que é extremamente patológica. Por quê? Porque, como está colocado na frase enfática, o arrogante, ele cultiva a imagem negativa das outras pessoas. O professor Valdo aqui está lembrando do PH Deus e o PH Diva, né? E que estão colocados também na masculinologia e na feminologia. Isso. Agora aqui, para a verbetógrafa, poderia aprofundar o papel da educação familiar, dos exemplos e lideranças negativas, na polinomiologia, página 2, primeira linha, a síntese da educação falha no polinômio, grosseria, indiscrição, embrutecimento, indisciplina. Certo, então deixa eu achar aqui, polinomiologia. Página 2, primeira linha. Uhum, página 2, né? Primeira linha. Pronto. Quando eu escrevi esse polinômio, eu estava pensando nos maus hábitos de manifestação que o arrogante desenvolve,
por falta de não se enxergar. Ele é aquela pessoa que não se enxerga. Como ela já tem certeza, muitas vezes, da sua superioridade e de ser alguém central que está chamando a atenção, e por não fazer autocrítica, por não se olhar e por não se criticar, ele comete muitas falhas de educação, muitas gafes, né? É muito comum a gente encontrar pessoas arrogantes cometendo gafes. Então, grosseria, indiscrição, embrutecimento, indisciplina, tudo isso são falhas que o arrogante pode cometer. Agora, eu acho que a educação, né, a educação da criança, né, aquilo que os pais podem ensinar, podem estimular na criança, como autocontrole, autopercepção, né, isso pode ajudar muito a personalidade a, vamos dizer assim, internalizar métodos de autocontrole, de autoobservação, para que isso seja de tal forma internalizado, que mesmo se ele tiver outro tipo de insegurança, que vai gerar arrogância também mais tarde, pelo menos esse tipo de coisa ele não vai cometer. Então, eu acho que a educação, ela é essencial. Alô, aqui no ar. Sem ser arrogante nem preciosista, mas usando da prova documental que é a gramática ilustrada, eu queria trazer o comentário aqui da página 3, no catolicismo, a frase aí, Alemanha nazista, a máquina burocrática apoiada pela igreja. Aqui caberia uma vírgula, porque no final da ICAR também consta vírgula. Então, essa é uma regra que eu vejo nas revisões, que muitas pessoas não conhecem, tanto em artigos, até em livros e nos verbetes, que a pessoa usa uma vírgula de um lado no início ou no fim, e deixa alguma para trás. Isso. Ou se usa nos dois lados, no começo da frase, ainda mais quando são, como diz aqui, vocativos, interlocuções, apostos, orações adjetivas, explicativas, apositivas, etc., etc., conjunções, advérbios. Porque aqui se nota bem que está separando o sujeito do predicado, né? Aí é um erro gravíssimo. Então, ou se coloca as duas vírgulas depois de burocrática, ou retira as duas, que aí, embora a frase é longa, se pode deixar sem as vírgulas. O ideal é a máquina burocrática, vírgula. Sim. Eu acho. Tira. Porque a frase é mais comprida e essa ela frase é mais extensa, apoiada e é explicativa, né? Do fica outro. mais fácil. E aí pega o sujeito e lá, mais adiante, pega o predicado e fica tudo acertado. Isso aí, convém o pessoal notar muito que esquecem essa regrinha, que é importante, porque às vezes separam o tal sujeito do predicado, e aí se torna um grave. Hoje eu estou observando como é que é aquele negócio do latinismo antigo. Homine varietate delectantur. Quer dizer, a variedade agrada aos homens. Você sempre sentou ali, hoje você está lá. A Isabel sempre sentou lá, hoje ela está ali. Quer dizer, há uma variação aqui. De vez em quando os esquerdistas ficam direitistas. Essa aqui está sempre aqui, passou para lá. Há uma migração hoje é por causa da tela, para não ficar de costas. Pois é. Entendendo? Agora, essa variedade aí é o máximo, essa liberdade de se sentar. De migração. É, migração interna. É um fenômeno migratório. Você sabe que eu já fiz um verbete sobre isso. Tem. Agora, hoje está bem claro. Agora, eu não sei o que é que, conforme o dia, o povo migra mais. Tem uma coisa que é a tela lá, que o pessoal está falando. Pode ser que você... Mas veja, ela está lá. Ela sentada lá, veio para cá, não tem nada a ver com a mas tela. Mas a Dulce está alegando isso. Não dá. Não dá. Pois é.
Eu queria aproveitar, Lilian, nas sindromologias, caberia aqui também a síndrome do ostracismo? Ostracismo. Para a questão da arrogância, porque muitas vezes a pessoa ela pode ser bastante arrogante, no fundo, devido ao ostracismo que ela se encontra, né? É verdade, eu concordo, pode ser sim. Até porque não são raras as histórias de pessoas que tiveram muita importância social na juventude, na fase adulta, e quando elas entram na velhice, elas vão perdendo, né, elas vão sendo superadas pelos jovens que vão chegando e que vão, né, competindo com eles e entrando no lugar deles, e essas pessoas acabam entrando no ostracismo, e isso para elas é um trauma muito grande. Agora, como os arrogantes são muito teimosos, também não é difícil você encontrar pessoas muito ranzinzas, muito mal-humoradas, né? Aqueles idosos mal-humorados, ranzinhos, que continuam se achando muito superiores aos jovens, né? Mesmo eles já não estando atuando mais. Então eles continuam, eles acham tudo, né? Tudo que é novo é ruim. Aquilo que era feito antigamente, ou seja, que era feito por ele, era muito melhor. Então, isso é bastante comum você achar também entre as pessoas arrogantes. Por isso que eu acho que o ostracismo, ele tem uma relação também. Então, fica aí a sugestão para... Obrigada, eu vou acatar, sim. Eu acho que também realmente encaixa bem aí. Libertógrafa, uma pergunta aqui. Em relação à definologia, você coloca ali, caracterizado pela falsa autoconcepção de superioridade. Mas uma pessoa que realmente é superior a outra em algum critério, algum quesito, ela pode ser arrogante? O que diferencia aí uma definição para outra? Pronto. Esse ponto eu tinha tentado, eu pensei nisso, foi uma ideia que eu refleti a respeito. Inicialmente eu tentei colocar como um item de uma paradoxologia ou como um contraponto na argumentologia. Mas eu acho que eu não consegui elaborar de uma forma adequada. Então, eu acabei incluindo essa ideia, se não me engano, em algum outro ponto. Depois eu vou até ver onde foi para te dizer, porque eu teria que procurar. Mas tem algum ponto, eu não sei se foi a binomiologia ou na trinomiologia, que eu tentei colocar essa ideia de alguma forma, que é o seguinte: as pessoas que querem sair da média, que querem sair da mediocridade, que querem fazer alguma coisa melhor, elas podem ser vistas como arrogantes pelas demais. Tá? Mas isso é mais raro, é mais difícil. Agora, isso pode acontecer, né? Pessoas mais evoluídas, que estão tentando fazer um trabalho melhor, que estão tentando dar assistência às outras, com mais cosmoética, avançar com relação às outras na evolução, ela começa a incomodar demais. E esse incômodo, ele pode ser traduzido como uma imagem de que ele é arrogante. Isso a gente pode conseguir exemplos disso daí também. Você quer saber a diferença com relação à arrogância anticosmoética, né? É justamente isso, quer dizer, isso não é arrogância, na verdade, não é uma verdadeira arrogância, né? É o efeito de um real desenvolvimento daquela consciência. Se ela ficar restrita à média apenas para não ser chamada de arrogante, ela está agindo anticosmoeticamente, no meu entender. Então ela tem que enfrentar as críticas, nesse caso, e fazer de fato aquilo que é mais avançado, mais evoluído, bom para todo mundo. Agora, se ela acha que não é possível, ou seja, que ela está incomodando demais e que esse incômodo não é positivo para as outras pessoas, é melhor ela ir
para outro lugar, ela deixar aquele lugar e trabalhar num lugar onde ela possa não é fazer o trabalho de qualidade que ela quer fazer tranquilamente. Então, isso é bem diferente da arrogância, que é um desvio da personalidade que vem de uma autoimagem errada da pessoa, que é ela pensar que ela é superior ao que ela realmente é. Ela ter uma imagem exagerada, superavitária com relação ao que ela realmente é. Então, nesse caso, a diferença é essa. Uma é cosmoética e a outra não. É patológica. Lilian. Oi. Por gentileza, na fatologia, na segunda linha, de baixo para cima, você poderia explicar melhor o amor próprio salutar? Poderia. Bom, como eu já coloquei em vários momentos, a insegurança é uma das causas da arrogância. E a insegurança, ela gera uma falta de amor próprio, que a pessoa vai tentar compensar fazendo alguma coisa muito bem, né? Mesmo que ela faça aquela coisa, não porque ela gosta de fazer, ou porque ela sinta que ela tem talento naquilo, mas porque ela precisa de construir uma imagem para ela. Então, isso vai gerar, quer dizer, ela vai, o amor próprio dela vai estar baseado nisso, né? Numa coisa um pouco artificial. Isso, então, não é salutar, né? Ela é eu nem sei se a gente poderia chamar de amor próprio, né? É uma imagem satisfatória, é um gostar de si mesmo. Olha, eu gosto, para citar aquele exemplo da secretária, eu gosto da secretária eficiente que eu sou. Eu gosto de mim por causa disso, porque eu sou uma secretária eficiente. Esse meu lado me agrada, me satisfaz, e eu amo, então eu tenho amor próprio nesse aspecto, né? Mas não é salutar, porque ele é fruto de um desvio, de uma descompensação, né? E o amor próprio salutar, ele é desenvolvido, ele só pode ser desenvolvido dentro de um equilíbrio, né? E não de um desequilíbrio, ou de um desvio da manifestação consciencial. Agora, ó, esse processo de equilíbrio é muito importante. Eu quero dizer para vocês uma coisa que já aconteceu comigo. Tem uma senhora que chegou para mim e falou assim, olha, eu acho que eu estou cumprindo tudo na minha ProEx, estou chegando no nível que eu estou satisfeito com o que eu fiz. Aí eu viro para ela e falo assim, e o que você pretende? Como é que é? Eu falo assim, eu pretendo ter pelo menos 1 mês de férias de volitação quando eu dessomar. Eu aplaudia, eu desejo que você alcance isso. Gente, isso é possível, por que não? Pensem bem. 1 mês de férias de volitação, depois que eu dessomar. Presta atenção. É um turismo extrafísico, com calma. Só observando as novidades, atualizando as fofex, as fofocas extrafísicas. Vocês já pensaram bem como é que vai ser? Hein? Agora, veja, eu virei para ela, no fim, a última questão que eu levantei foi o seguinte, você acha que você vai ficar 1 mês inteiro? Você vai aguentar? 1 mês inteiro? Não, e a volitação, ela mesma fez questão de dizer, a volitação. Cada pessoa tem seu gosto, até que o gosto dela não é de jogar fora. Uma pretensão nobre, aí, ó, sem nenhuma arrogância, é isso?
eu desejo a vocês, se for preciso, até mais de um mês de volitação pura. Se for preciso, sei lá, né? Essa do preciso, acabei com tudo. São as paraférias. É total. Tá certo? A Lília ainda está no ar? E outra coisa, é a total diferença da sua zona de conforto. Alô, Lília? Ela ainda Alô? Tá... Oi, Marilza, Oi. tudo bom? Oi, Marilza, tudo bom? Eu senti falta aqui no seu verbete, primeiro parabenizar de você assumir esse tema, né, que é um tema bem comprometedor, né, em termos de autopesquisa para a gente. Mas eu senti falta aqui o seguinte: o arrogante, ao meu ver, ele é uma pessoa que está muito na defensiva. E no momento que ele fica na defensiva, ele se torna também muito agressivo. Ele não admite muita réplica, né? Ele é muito na defensiva. Você tem alguma coisa a falar a esse respeito? Eu tenho, sim, e eu coloquei no verbete, na parte de parafatologia, a questão da energia, que foi uma coisa que eu senti quando eu estava trabalhando no verbete, a qualidade da energia do arrogante. É uma energia agressiva, né? E isso foi uma coisa que me chamou muita atenção e me tocou muito, porque eu queria fazer assistência. E eu acho que em um determinado momento, os amparadores permitiram que eu sentisse a minha própria energia. E eu senti que ela era agressiva e que ela era desagradável. Eu não sei, foi um momento em que eu me tornei talvez capaz de perceber esses defeitos, quer dizer, essa baixa qualidade da minha energia. Ou seja, com isso eles me mostraram que eu não podia, a minha energia, ela não era agradável, ela não era, sei lá, talvez ela não fosse tão boa para fazer assistência. Não podia colocar aquilo em cima dos amparandos, das pessoas que a gente queria, né, que eu queria cuidar, que eu queria tratar, que eu queria ajudar. Então, é muito forte essa questão da agressividade na arrogância. Ela limita muito, eu acho, as possibilidades da pessoa arrogante, aquilo que ela pode de fato produzir, né? Ela tem condições de fazer muito, mas ela não consegue fazer por causa dessa arrogância, por causa dessa energia de má qualidade, né? Que às vezes ela é agressiva, às vezes ela é apimentada, às vezes ela enfim, é uma energia desagradável, né? Então eu acho que os amparadores não podem usar muito a energia dessa pessoa para fazer assistência. Oi. Você está dizendo que no momento que você fez a identificação do seu padrão de energia, que não estava compatível com a sua intencionalidade na assistência, a partir daí você fez o seu upgrade consciencial? Exatamente. Muito bom. Muito parabéns para você. Obrigada. A verbetógrafa, eu queria fazer uma pergunta, ao mesmo tempo talvez seja uma colocação. Quando você fala que a arrogância ela tem uma energia muito forte, e partindo desse pressuposto, você concorda que pode causar também doenças fisiológicas, a questão de uma arrogância junto com o assédio moral? Que eu acho que essas duas coisas estão muito próximas, né? Se a pessoa tem uma ascensão em cima de uma outra, seja como
patrão, empregador, ou pai, ou mãe, e ela com essa arrogância, junto com essa questão do poder, pode causar também consequências físicas? Eu acho que sim. Eu não pude tocar nesse assunto diretamente, porque eu não saberia fazer o caminho que vai levar à arrogância, que é um desvio de personalidade, que é um exagero de personalidade, até a doença física, a manifestação de uma doença física. Mas eu percebi, eu tive essa intuição durante a escrita do verbete muito forte, de que se a pessoa reproduz esse padrão energético durante muito tempo, durante muitas vidas, eu não tenho dúvida que isso pode gerar algum tipo de doença. E são doenças nas quais a pessoa tende a se isolar do resto, porque é um problema de conviviologia que ela tem, que ela está desenvolvendo. Então, eu não sei, mas eu penso que a esquizofrenia, o autismo, esse tipo de doença em que as pessoas elas se fecham e elas não trocam mais com quem está perto delas, elas podem, sei lá, ter algum ingrediente de arrogância que ajudou a pessoa a manifestar aquela doença. Eu digo assim, também nos outros, né, com quem ela se confronta, que se eu no Também caso do empregador... Certamente. Certamente. Tem a depressão também, que ela não falou. A depressão, Agora, você fala lá sobre o auto-isolamento, que é justamente isso. Lilian, você comentou ainda há pouco, você citou a questão do Pierre Bourdieu, falou do processo do capital, né, conceito capital. Outro conceito que ele desenvolveu e teve muita popularidade é da violência simbólica. Você vê que o arrogante, ele promove a violência simbólica também? Ele promove, sim, a violência simbólica. No livro do Bourdieu, ela é trabalhada a partir do conceito de ideologia. Né? Os grupos, eles desenvolvem formas de pensar, lógicas de pensamento, que faz com que essa crença a respeito, que podem gerar, por exemplo, a crença generalizada de que aquele grupo é superior aos demais. O objetivo disso é manter a estrutura social funcionando sem mudanças. Então, por exemplo, a elite, ela quer continuar no ápice da pirâmide, ela não quer uma mudança de comando na sociedade. Então, eles vão trabalhar, eles vão fazer uma espécie de marketing, né, que eles vão gerar ideias das formas mais bonitas possível, através da propaganda publicitária na mídia, através, enfim, usando todo o aparato técnico mais desenvolvido, porque a elite ela tem meios financeiros de fazer isso. Então, eles podem criar ideias, né, ideologia, que vai funcionar como uma ideologia, ou seja, uma ideia que se quer que seja verdadeira para todo o conjunto da sociedade. Mas aquela ideia foi criada por um grupo, para o simples interesse de manter-se na posição social de comando que ela está, dentro da estrutura social. Né? Então, existe produção e manipulação de ideias no nível social também. E a arrogância, ela tem tudo a ver com isso. Né? Porque o simples fato de, muitas vezes, você criar ideias falsas a respeito de alguma coisa que funciona na sociedade, só porque você quer continuar no poder, isso já é um ato de arrogância. Me veio aqui uma ideia do oposto disso, que seria uma agressividade passiva. Por exemplo, vou dar um exemplo, né? Uma pessoa, um casal que está diante de uma ruptura, e ao invés da pessoa que quer essa ruptura se colocar claramente, ela se omite.
Então ela fica ali numa atitude passiva, mas muito agressiva para outra pessoa que mais cedo ou mais tarde vai ter que se posicionar. Então eu acho que a pessoa, ela se preserva da posição de arrogante, porque ela está passiva, ela está na dela, ela não está exercendo nenhum tipo de brutalidade, entre aspas, para cima do outro, mas por trás disso existe sim uma agressividade enorme acontecendo. Exato, exato. Eu acho que sim, você tem toda a razão, existe esse tipo de mecanismo, né? Aí, no caso, é um disfarce, ela disfarça a própria arrogância, mas nos seus atos ela está se mantendo numa posição de superioridade, que pode ser social, que pode ser familiar, né? Ela pode estar querendo se manter numa posição, por exemplo, um casamento. Isso é muito conhecido na sociologia. O casamento é uma forma de ascensão social, né? Para a mulher e para o homem hoje em dia também. Então, você conseguir um parceiro, um esposo, que faz parte, né, de uma elite, e isso significa para aquela pessoa a possibilidade de ascender socialmente. E o contrário também pode acontecer, ou seja, para que a pessoa não seja obrigada a descender na pirâmide social, ela pode manter um casamento que já não, de fato, não existe mais, quer dizer, permanecer numa situação de agressividade familiar no casal, para não perder uma posição social que ela acredita que aquilo é importante para a autoidentidade dela, para a autoimagem dela. Então, aí, no caso, ela está sendo arrogante também, né? Não por um motivo muito visível, por um motivo muito claro, né? Mas ela, né? Quer dizer, ela disfarça a arrogância, mas, na verdade, a sua intencionalidade não é permanecer numa situação superior com relação ao que ela é, ou seja, ela está sendo arrogante, intimamente ela está sendo arrogante também. Lilian, eu quero pedir a você para fazer mais 200 verbetes sobre sociologia, que é a sua especialidade. E, a propósito, eu lembro a vocês que as revistas semanais dessa semana estão trazendo aí o grande embate sociológico que está ocorrendo no Brasil, que a presidente Dilma está combatendo 3 políticos daqueles mais, vamos dizer, ancestrais, jurássicos da política brasileira. Os jornais, as revistas já estão trazendo bem claro com os nomes deles. De modo que precisa a gente estudar e acompanhar aí, que essa presidente tem a força para derrubar essa, vamos dizer, não, é mais do que coronéis, né? O processo seguinte são as múmias, né, que dirigem a política do Brasil. Isso seria o máximo, muito bom. De modo que mais 200 verbetes, né, ficaria mais adequado. Você é capaz disso. Obrigado, os nossos professor. comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 62 assinaturas no livro de presença, 21 perguntas presenciais e 17 perguntas online. Os recados são do Everaldo sobre o curso Teáticas do CPC, a Rosa sobre o programa Verbitografia e a Marta sobre o curso Identificação da Proética. Ele falou, passa mais 200 verbetes. Olá, pessoal. Boa tarde. Deixa você falar. Olá, pessoal. Boa tarde. Eu gostaria de reforçar aqui o convite para o curso Teáticas do Código Pessoal de Cosmoética, que ocorrerá agora em Foz do Iguaçu. Esse curso ele oferece uma série de atividades práticas. É um curso, aliás, eminentemente prático para elaboração e aperfeiçoamento do CPC. Esse curso tem como principais objetivos auxiliar os alunos no autoposicionamento quanto à cosmoética pessoal, a aquisição de técnicas para a implantação do CPC na vida,
ampliação da autocriticidade e qualificação da intencionalidade. Esse curso ele tem 2 módulos. O primeiro módulo ocorrerá entre o dia 23 de março e 25 de março. Aí nós teremos um intervalo, e o segundo módulo entre o dia 25 de maio a 27 de maio. São apenas 20 vagas, e maiores informações vocês podem entrar em contato com a recepção do SEAEC. Obrigado. Boa tarde a todos. Se você tem vontade, né, de mandar seu verbete para a Enciclopédia da Conscienciologia e mora um pouco longe de Foz do Iguaçu, você tem a facilidade agora de fazer o programa Verbetografia à Distância. Esse programa vai facilitar o entendimento da estrutura do verbete, vai te ajudar a entender técnicas, a compreender técnicas de elaboração dos itens para serem colocados dentro do foco do seu verbete, e além do holopensene, que a gente vai manter durante os 3 meses que vão decorrer do início até o final desse programa Verbetografia. Ele vai estar começando agora, na quinta-feira agora, né, no dia 22 de março. A aula inaugural será de 7h30 da noite até as 9h30, no qual a gente vai mostrar para vocês novamente, rapidamente, a estrutura do verbete. Todas as aulas já estarão disponíveis no site do SEAEC, do virtual SEAEC, no ambiente de aula do programa Verbetografia, e vocês poderão baixar essas aulas que já estão gravadas, assistir essas aulas com calma, e às quintas-feiras, toda quinta-feira, durante esses 3 meses, nesse mesmo horário, a gente vai estar disponível online para vocês tirarem, então, todas as dúvidas que, porventura, tenham ficado, além da gente discutir toda a produção de vocês durante aquela semana. Então, assim, é um programa que facilita a pessoa escrever o seu verbete, e se a pessoa tiver um mínimo aí de vontade, de interesse, de organização, ela, em 3 meses, ela consegue entregar o seu verbete pessoal para a equipe de revisão, dar entrada aí no processo de publicação do verbete pessoal. A gente conta com vocês. É importante que vocês façam o mais breve possível a inscrição na recepção do SEAEC, porque a gente tem que entrar em contato com vocês, liberando a senha e o endereço para que vocês consigam se ambientar aí na aula, né, virtual do programa Verbetografia. Então, a gente espera todos vocês. Obrigada. Boa tarde a todos. O convite é em nome da APEX para o curso Identificação das Diretrizes da PROEX. Esse curso tem toda uma metodologia que vai favorecer a identificação da especialidade conscienciológica com a qual você tem mais afinidade. Então, se você estiver aqui em Foz do Iguaçu, nos dias 24 e 25 de março, você poderá participar dessa turma especial. Dentre os objetivos do curso, nós temos ampliar o rapport ou sintonia com os evoluciólogos, descobrir o papel individual na Maxi PROEX, definir o público-alvo da PROEX pessoal, facilitar o acesso dos alunos aos conteúdos dos cursos intermissivos, favorecer a identificação da linha pessoal da PROEX e também propiciar a reflexão dos fatores determinantes da PROEX. As inscrições podem ser feitas na recepção do SEAEC e o telefone é 045-3525-2652. Sendo uma turma especial, o preço também está especial. Não perca essa oportunidade. Repetindo o telefone, 3525-2652. Obrigada e até logo. Para amanhã teremos o verbete Alto Portfólio Linguístico, uma especialidade inventariologia, de autoria do professor Otto Mendonça. Obrigado pela sua presença e até amanhã.